Olá, alunos e alunas dos sexto anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor de língua portuguesa Gilson Santana e a partir de hoje irei dar continuidade às aulas de língua portuguesa para os sexto anos do projeto EducaLive, promovido pela Secretaria de Educação do Ribeirão. Hoje vamos estudar a imagem narrativa. Esse fenômeno que acontece em alguns gêneros textuais, como o cartoon, a história em quadrinhos e a tirinha, gênero que será trabalhado nesta aula. Tirinha. O que é uma tira ou tirinha? Afinal, as tirinhas são como as HQs, história em quadrinhos, ou seja, utiliza-se de quadros para narrar um fato. Quadros estes que contêm desenhos e, na maioria das vezes, os famosos balões. Normalmente, seu tamanho é menor, sendo algo para uma leitura rápida. Elas têm, em muitas das vezes, 3 ou 4 quadrinhos, porém, isto não é uma regra, podendo ter uma quantidade diferente. Pode estar contida em um jornal, revista, internet, entre outros. O tipo de tira mais popular é a de humor, mas, além do humor, ela pode apresentar uma crítica social para uma reflexão do leitor. Veja um exemplo claro de imagem narrativa. Em 2 quadros, aí vocês podem observar que a imagem narrativa ela vai dizer tudo sem precisar de balão nem da linguagem verbal. Então nós temos aí um exemplo de uma tirinha com a linguagem não verbal e com uma imagem narrativa em evolução. No primeiro quadrinho, você pode observar que o dia está amanhecendo, a lua está adormecendo e o sol está despertando. E no segundo quadrinho, consequência do que aconteceu no primeiro quadrinho, a família está saindo de casa para os seus objetivos, diários. Vocês, olhando, podem ver algo mais, que eu não citei nesta narração. Tá? Vai depender de como você vai olhar. Mas, de uma coisa certa, é uma imagem narrativa, seguida uma imagem após outra, então formada de imagens narrativas de fácil compreensão. O principal objetivo da tira ou tirinha, através do uso das linguagens verbal e não verbal, a tirinha, importante gênero textual, tem como objetivo transmitir uma mensagem para o leitor. Aí eu chamo a atenção, pelo fato das linguagens, tá ok? Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem predominante no gênero tirinha é a linguagem mista. E quando acontece a linguagem mista? A linguagem mista ela vai acontecer quando um gênero textual admite as duas linguagens juntas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aí você pode estar perguntando e eu vou relembrar para vocês, tá? Linguagem verbal é a linguagem escrita ou falada, a oral. A linguagem não verbal é a linguagem que não precisa de escrita, que os gestos, a mímica, tá? Os sinais de trânsitos, as placas, tá? Formam esta linguagem, ok? Então, na tirinha, a expressão corporal das personagens e facial contribuem para a linguagem não verbal. E se tem um balão, tá?
contextos, esta linguagem verbal, no mesmo texto, com a linguagem não verbal, vai predominar a linguagem mista. Linguagem não verbal sem o uso de balões. Aqui nós temos um exemplo claro do que eu falei antes. Nós temos uma evolução no quadrinho, tá? O primeiro quadrinho, o segundo e o terceiro e quarto, onde o quarto quadrinho vai ter o desfecho, de uma forma até inusitada, né? A estratégia usada pela personagem para chegar ao objetivo dele. Então, são personagens da Turma da Mônica, Cascão e Cebolinha, e para chegar ao objetivo tal, eles usaram uma estratégia inusitada e ainda tem humor inserido, ok? Aqui é uma imagem clássica de uma tirinha não verbal e da evolução da imagem narrativa, tá ok? Linguagem mista, como o uso dos balões. Então, aqui vocês vão ver o que é mais clássico para uma tirinha, que é uma tirinha que é formada pela linguagem não verbal, das expressões das personagens ou dos personagens, com o texto, né, inserido em balões, o texto verbal escrito. Então aí nós temos uma tirinha com a linguagem mista. Que cara é essa, Bidu? O Franjinha fez uma gentada comigo. Gentada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? E aí o fator humor dessa tirinha está no termo gentada, né, criado lá pelo personagem, e com o termo cachorrada. Quem de nós nunca escutou alguém falando que aquilo que aconteceu com fulano foi uma cachorrada? O que me fizeram foi uma cachorrada, tá? E aí, isto é no mundo humano, no nosso mundo. E no mundo dos animais, a tirinha adaptou a palavra para que o coleguinha fez com a personagem seja uma gentada e não uma cachorrada. Então, o trocadilho de cachorrada para gentada é onde surge o humor da tira. Formato e características das tirinhas. O formato mais comum é o horizontal, mas também encontramos no formato vertical ou retangular. Possui, em sua maioria, até 4 quadrinhos. Utiliza a linguagem não verbal ou mista e, na maioria das vezes, apresenta frases curtas em balões, podendo também, como já vimos, sem a fala da personagem. Então, para exemplificar o formato e a característica da tirinha, fizemos uma síntese aqui do que já foi dito, tá? A estrutura dela, como ela se apresenta, geralmente no formato horizontal, mas pode ter outros formatos, como vocês irão ver mais adiante. Possui, na sua maioria, até 4 quadrinhos. Eu, enquanto professor, gosto muito de trabalhar com as tirinhas com 4 quadrinhos, mas eu já vi em livro didático tirinha com 6 quadrinhos, tá ok? Utiliza a linguagem não verbal ou mista, agora foi mais claro do que no último slide que vimos, que estava dizendo linguagem verbal e não verbal. Agora já está dizendo aqui que usa a linguagem verbal ou a linguagem mista, que é a junção da verbal com a mista no mesmo texto, tá? Fala dos balões, que é muito importante saber a importância do balão na leitura, na compreensão da tirinha. Vejamos aqui uma tirinha já com estrutura diferente. E também vamos ver a importância do balão nessa tirinha. Algumas pessoas viajam pelo mundo. E eu aqui, sentado com você. Eu sinto pena deles também. Se vocês observarem aí, eu chamo a atenção para a importância do balão, porque a linguagem dentro do balão é verbal, mas ela não foi proferida, não foi dita, não foi falada,
no último balão. Aparece ali para que o leitor, para que você consiga entender o que o personagem, o gatinho aí, está pensando. Tá? Então, ele pensou, por isso que tem essa nuvenzinha com essas bolinhas, e não foi falado. Mas é uma tirinha com linguagem mista, porque apresenta as reações e apresenta a evolução da imagem, reações e o texto. Aqui estão alguns dos famosos balões que são usados nas histórias, né, em quadrinhos e nas tirinhas. A fala do personagem, o pensamento do personagem, como acabamos de ver, o grito do personagem, o cochicho do personagem, a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo, a dúvida do personagem, a ideia do personagem e a admiração. Então, eu chamo a atenção aqui para vocês porque eu estou misturando desde o começo. Eu digo as personagens, os personagens, o personagem, a personagem, que é para chamar a atenção mesmo. Porque é um substantivo, personagem, substantivo, que admite os dois gêneros. A personagem, as personagens, o personagem, os personagens. Qualquer um dos termos que você usar não vai estar cometendo nenhum equívoco, ok? Socorro, socorro, Cabum. Obrigado. Então vocês veem aí que tem uma sequência, tá? Narrativa de imagens, mas também há texto. Então nós temos uma linguagem mista. E precisamos muito mais do que o que está ali para entender. Agora, você precisa de um conhecimento de mundo. Você tem que conhecer as personagens da Turma da Mônica. Aí você vai saber as características de Cascão, por exemplo. Ele não gosta muito bem de água. Quando você sabe essa característica, você vai entender todos os desesperos e o agradecimento no desfecho do último quadrinho. Mais uma sequência de imagens, né? Narrativa. E agora você pode observar a sequência. O primeiro, quando ele se depara com a flor e acha que precisa ajudar. O segundo tem uma ideia. No terceiro, ele desenvolve, né, a ideia dele. E no quarto, um desfecho, onde ele sai com uma carinha que parece estar feliz, mas o desfecho, não sei se vocês veem o que eu estou vendo, não foi muito agradável. Oi, Haroldo. Fazendo o quê? Nada. Nada, nada mesmo? Nada. Vou ajudar. Por favor. Então, é um tema meio pacato, né? Uma situação aí de preguiça, mas é uma tirinha com linguagem não verbal, ou melhor, com linguagem mista, né? Porque tem lá o texto nos balões e tem a evolução desses personagens quadro a quadro, tá ok? Sem contar essa questão do humor, que você vai ajudar alguém a fazer nada. Agora eu vou provocar vocês na questão de produzir, tá? Vamos produzir? Você pode pensar, é muito difícil, não sei desenhar. E eu direi para você verá que não é difícil criar uma imagem narrativa com gênero tirinha, né? E dar sequência a essa imagem narrativa. Olha aqui. Nós temos uma personagem, tá? E que passa por uma imagem narrativa até o desfecho. Primeiro, segundo e terceiro quadrinho. Não é difícil criar um personagem assim, mas a tirinha está aqui, clara para vocês. E há uma sequência de imagem narrativa com uma fácil compreensão. Você pode produzir uma tirinha com tema livre ou dar voz às personagens da tirinha abaixo. Então,
Façam a leitura do que vocês estão vendo nessa tirinha e coloquem um texto, né, na linguagem verbal dentro dos balões. Fazendo isso, vocês vão transformar a tirinha numa linguagem mista, ok? Tente fazer essa construção ou criar a sua própria tirinha. E seguindo a proposta, faça uma sequência narrativa. Por favor, crie um personagem, né? Não faça cópia desse, mas seja criativo. E faça uma sequência narrativa, né, não verbal, como essa daí, mas que seja de fácil entendimento. Quem olhar consiga entender o texto, ok? Fazendo isso, vocês enviam para o grupo do 6º ano da escola de vocês, para o professor, tá? Então, eu termino por aqui a minha primeira aula com vocês. Agradeço a compreensão e espero ter contribuído, né, na minha primeira aula com o gênero tirinha e a sequência narrativa. E aí nós vamos aguardar a segunda aula, que iremos dar continuidade.